Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja glorificado por tudo que tem feito, por tudo que tem manifestado aqui esta noite. Eu quero expressar minha gratidão ao Senhor por esta tão rica e abençoada oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Júlio, muito obrigado. Todos aqueles que lhe ladeiam, fazendo esta grande obra que é o CEMIPA. Deus abençoe a família do pastor Júlio, Deus abençoe missionária Carla, irmã Carla, pelo convite, pela atenção, muito obrigado. Ano passado eu gostaria de ter estado aqui, mas minha esposa precisou retirar um tumor, ou fazer uma cirurgia, que havia um diagnóstico de possível câncer, mas hoje ela está curada para a glória de Deus. Para cuidar da minha esposa, eu precisei, e não poderia ser diferente, cancelar alguns compromissos, e eu ouvi muita coisa naqueles dias. Eu indo para o hospital, levar minha esposa, e gente me ligando e dizendo: o senhor é um irresponsável, o senhor está deixando a minha festa na mão. Eu ouvi muita coisa, e dentre elas eu ouvi o pastor Marcelo, foi quem falou comigo, e ele me disse: o pastor Júlio disse para o senhor ficar tranquilo, cuidar da sua esposa, cuidar da sua família, e depois a gente vê o que faz. Foi de todos os compromissos que eu fui, o único que reagiu dessa forma. Muitos ligaram para esse ano, só CEMIPA eu estou atendendo. Não posso atender quem me xingou na hora que eu fui acudir minha família. Eu não sei que cabeça tem um pastor que acha que um marido tem que deixar a mulher rasgada no hospital para pregar num congresso. Mas quem sou eu para pensar? Eu estou aqui com sentimento de gratidão. Deus abençoe CEMIPA com esta visão, compromisso e fidelidade de não servir a Cristo só da boca para fora e só no que lhe interessa, mas ser cristão de verdade. Eu louvo a Deus por estar aqui. Sei que passaram por aqui amigos meus, homens de Deus, e eu sei que vocês estão alimentados. Permita-me essa noite somente trazer uma palavra de gratidão. Não vou me demorar, não quero que você vá embora tarde, mas parabéns a todos os levitas. Juliana, a menina, é uma simpatia. Deus abençoe, todos cantaram. Eu amo ouvir Família Wesley, Família Wesley é tremendo, glória a Jesus. Deus abençoe vocês, minha família ama vocês também. Vamos para a Bíblia, queridos, vamos para a palavra. Eu sei que deva estar frio, não é? Nós estamos no nosso inverno, mas vamos dar pelo menos 30 minutos para encher o nosso coração de brasa viva da palavra de Deus, tá certo? Vamos lá? Hebreus, capítulo 13, versículo 8, é o texto que eu tenho ordem de Deus para pregar. Juscelia, Guilherme, Gustavo, minha esposa, meus filhos, estão conectados lá em casa, um beijo para vocês. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Abra sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus. Hebreus, eu sei que você sabe de cor esse texto, mas não custa abri-lo, tá certo? Vamos lá, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Está escrito:
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos declarar isso todos juntos? Vamos levantar a voz e declarar esse texto que nós aprendemos na escola bíblica dominical. Vamos lá? Todos. Eu vou contar até 3 e você que puder, declare esse texto esta noite. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se você crê nisso, dê um glória a Deus esta noite. Queridos, nós acabamos de ler um texto da Bíblia e graças a Deus que a Igreja de Cristo, ela anda pela Bíblia, pensa pela Bíblia, prega a Bíblia. Nós temos na mão uma coleção de 66 livros, divididos em 2 testamentos, que são o Antigo, começando em Gênesis, o livro da criação, e terminando com o livro do profeta Malaquias, o Antigo Testamento dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Logo depois, nós temos mais 27 livros, começando por Mateus e concluindo na grande revelação do Apocalipse. Eu costumo dizer que não há nenhum livro na Bíblia que esteja lá debalde. Não há nenhum livro na Bíblia que esteja lá por acaso. Não há nenhum livro na Bíblia que esteja lá por estar. Cada um deles tem a sua importância e o seu significado dentro do projeto de Deus de falar ao coração do ser humano. Deus levantou 4 evangelistas para, de maneira resumida, falar daquilo que Jesus fez, falar daquilo que Jesus falou. E nós damos glória a Deus pelo evangelho, porque através dele nós ficamos conhecendo um pouco da vida terrena do maior personagem que já pisou sobre a terra. Logo depois, nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, o manual de missões da igreja, a história da igreja primitiva, a história da igreja iniciada lá em Jerusalém, ou também a ação do Espírito Santo no meio desta igreja. Logo após, nós vamos começar uma série de epístolas gerais, universais, pastorais, e temos o final da Bíblia com o Apocalipse. Mas nesta noite a minha atenção está toda tomada pela carta escrita aos Hebreus. Hebreus me fascina já faz uns 10 anos. Hebreus me chama a atenção por muitas coisas, e uma das coisas interessantes é que não dá para precisar quem escreveu Hebreus. Não dá para asseverar quem é o autor humano de Hebreus, porque esta carta, ela tem um papel fundamental na vida da igreja e principalmente na vida dos primeiros crentes e também na vida dos judeus que se convertiam a Cristo. A carta aos Hebreus tem como ponto central Jesus Cristo de Nazaré. O propósito da Bíblia é levar o homem a conhecer o verdadeiro evangelho. O propósito da igreja missionária é levar o homem a conhecer o verdadeiro evangelho. Na verdade, nós estamos vivendo uma época que eu acredito a mais perigosa e a mais complicada da igreja no Brasil. A igreja no Brasil começou com pequenos lares, com poucas pessoas, mas com um povo que orava, jejuava e não estava muito preocupado em ter mídia, não estava muito preocupado em aparecer, não estava muito preocupado em explodir, mas estava preocupado em anunciar Jesus. Então nós fomos pelas ruas, nós fomos pelas casas, onde dava, tinha crente falando de Jesus, onde abria a porta,
porta, a igreja entrava com a autoridade de Deus. Mas hoje nós somos grandes, hoje nós somos ricos, hoje nós temos megatemplos, hoje nós temos televisão, rádio, mas parece que não queremos mais orar, parece que não queremos mais ir para a rua, parece que não queremos mais fazer missões. Há igrejas que são mega igrejas, teriam condições de sustentar 1000 missionários no campo, sem tirar uma oferta missionária, mas para pasmo de muitos, essas igrejas não têm um missionário sequer. Tem programa de televisão, mas não faz missões, tem programa de rádio, mas não faz missões. O pastor anda de carro que parece uma espaçonave, mas não faz missões. Crescemos, somos grandes, mas eu ainda acredito que Deus pega um povo que se reúne debaixo de uma lona, que se reúne num lugar tranquilo, para dizer que nós vamos fazer missões. Não temos televisão, não temos rádio, não andamos de espaçonave, mas temos Jesus no nosso coração. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo graça de Deus aqui essa noite. Eu não sei se você tem mais 30 minutos para ouvir o Negrão, mas se você tiver, se acomoda aí, porque nós vamos chacoalhar o bambuzal de Deus essa noite. Urabagás, Tekel, Idaraçub, Candarai. Nós entendemos então que a carta aos Hebreus, ela não é uma carta só para mostrar a beleza teológica. Ela é uma carta que no seu tempo serviu de antídoto, porque desde que Jesus Cristo colocou os seus pés, por assim dizer, na face da terra, ele enfrenta oposição, ele enfrenta pessoas que querem deter a sua mensagem, a sua figura. E quando a igreja começa a marchar, há um empenho dos infernos, há um empenho dos religiosos em apagar a imagem de Jesus. Na verdade, durante todo o tempo, nós vamos ver pessoas tentando desconstruir a figura de Jesus. Até mesmo Gamaliel, que era um grande mestre, se levantou dizendo: se esse movimento de Jesus for verdadeiro, nós não sabemos se para, mas nós já vimos muita gente se levantar falando como esse Jesus falava, e hoje nem se lembra da história desse povo. Ou seja, na mente dos judeus religiosos, a história de Jesus não duraria muito tempo. A vida de Jesus não permaneceria viva e nem sua lembrança real no coração do povo por muito tempo. Muitos acreditavam que aquele movimento que os judeus chamavam de seita dos nazarenos acabaria rapidamente, e o povo ia esquecer de Jesus, e o povo ia parar de se reunir em torno do nome de Jesus. Até porque a Bíblia diz em João 1:11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus viraram as costas para Cristo, e agora, cada vez que um judeu se convertia, e alguém lá dizer: no que você vai acreditar nesse carpinteiro? No que você vai acreditar nesse filho de Maria e de José? Deixe de ser simples, nós temos uma religião muito melhor, muito mais estruturada. Então, na autoridade de Deus, Deus levanta alguém para escrever Hebreus, e o escritor aos Hebreus vai para dentro da revelação divina e já começa dizendo: havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas, a nós falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. O escritor aos Hebreus já entra com autoridade dizendo: vocês estão se gabando de ter ouvido Isaías, vocês estão se gabando de ter ouvido Jeremias, vocês estão se gabando de ter ouvido Isaías. Nós ouvimos o próprio Filho de Deus falando conosco face a face.
Quem já ouviu a voz do Filho de Deus essa noite? Quem? E então o escritor aos Hebreus, e deveria ser alguém muito preparado, mas também alguém muito inspirado, porque ele começa a falar dos pilares da vida judaica, dos pilares da religião judaica, e ele começa a dizer: Israel se gaba de ter sido ministrado pelos anjos, mas o nosso Jesus é maior do que os anjos. E eu quero aqui, desde hoje à tarde eu estou incomodado com um negócio. Quando eu coloquei os pés nessa cidade, Deus disse ao meu coração: eu vou destruir o império de Satanás nesta cidade. E eu estou com isso e pensando, deve ser coisa da minha cabeça. Como é que Deus vai destruir? Como é que é isso? E Deus disse: o inferno fez o que pôde e o que não pôde, usou quem dava para usar e usou quem não dava para usar, fez de tudo para esse congresso não chegar no primeiro dia. Mas hoje à noite eu quero declarar: toda ferramenta preparada contra o Semipa não prosperou, e toda boca que se levantou contra o Semipa vai ter que pagar diante de Deus. Olhe para quem está ao teu lado e diga: nós estamos prontos para a batalha. Não diga com autoridade: nós estamos prontos para a batalha. O diabo pensou que ia dar um grito e a gente ia sair correndo, mas a promessa que nós temos é esta: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai ter que fugir é ele. Eu estou sentindo graça aqui hoje à noite. Dá licença que eu vou adorar. Dá licença que eu vou adorar. Aleluia. Então a Bíblia diz que os judeus têm uma grande consideração por Moisés, e o escritor aos Hebreus vem dizendo: o meu Jesus é maior do que Moisés. Moisés foi um grande servo na casa de Deus, mas o meu Jesus é dono da casa. Ele é dono da casa. Ele é dono da casa. Não chacoalhe o teu irmão para ele aquecer. Vai, chacoalhe o teu irmão e diga: o dono da casa chegou. O dono da casa chegou. Moisés serviu na casa, Jesus é o dono da casa. Eles param, oh aleluia, e dizem: tem mais, nós somos ministrados pelo sacerdócio de Arão. Arão foi o primeiro, e Deus levantou uma seção de levitas para ministrar no templo. Então o escritor aos Hebreus dizem: o meu Jesus é maior do que Arão. Arão entrou num templo terreno. O meu Jesus rasgou o véu e entrou diante do Deus vivo. Vem comigo. A Bíblia diz também que os judeus se gloriam da sua liturgia. Jesus é maior que a nossa liturgia. Mas vamos um pouco adiante, vamos adiantar o pensamento. Hebreus também coloca Jesus como nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote é aquele que entra diante de Deus para interceder por aqueles a quem ele ama. E no capítulo 4, versículo 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O máximo que a liturgia
liturgia de Arão conseguiu foi levar o homem para o átrio da casa de Deus. O máximo que a liturgia de Arão conseguiu foi fazer o homem chegar no átrio. Nem no santo lugar ele entrava, só entrava no santo lugar sacerdote, e no santo dos santos o sumo sacerdote uma vez por ano. Aí vem o escritor aos Hebreus dizendo: o meu Jesus é sacerdote diferente, porque todo sacerdote da linhagem de Arão é sacerdote até viver, até morrer, mas o meu Jesus é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque desde Arão até o último sumo sacerdote, que a Bíblia fala-nos acerca de Anás e Caifás, eles todos foram sacerdotes até morrer, mas o meu Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Só quem serve ao Cristo ressurreto aqui hoje, só quem serve ao Cristo. Pega na mão do teu irmão e diga: o nosso sacerdote está vivo, o nosso sacerdote está vivo, o nosso sacerdote está vivo. Se você tem um glória, dê glória. Se você tem um aleluia, dê aleluia. Se você sabe falar língua estranha, rasga esta boca e fala em mistério com Deus. Estou sentindo, Jesus, estou sentindo. Sim, e a Bíblia diz que o nosso Jesus vivo, ele nos convida não para entrar no santo lugar, ele nos convida para ir diante do trono de Deus, para nos levar onde nunca a liturgia levítica nos levou. E eu quero ter a autoridade de Deus aqui essa noite para profetizar: o meu Jesus vai te levar a uma nova dimensão de vida. Levante a tua mão para receber palavra profética. O meu Jesus te levará a uma nova dimensão de vida. Ei, santo, quando nós adentramos um pouco mais, Hebreus 7:25 diz que Jesus pode perfeitamente salvar aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós estamos olhando no mundo, eu fiquei olhando aqui uma Bíblia traduzida para a língua indonésia. Isso é fantástico, isso é poderoso demais, isso é galardão de vida missionária. Mas nós olhamos para as nações, o que mais tem no mundo hoje é religião, e eu não tenho que criticar a religião de ninguém. Eu acho Buda engraçadinho, eu acho Allan Kardec charmosinho, eu acho Thayru Taniguchi inteligente, mas para aí, Buda é engraçado, mas não salva ninguém. Allan Kardec é elegante, mas não salva ninguém. Thayru Taniguchi é inteligente, mas não salva ninguém. O meu Jesus não tinha parecer, não tinha formosura, olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Buda não salva, mas Jesus salva. Kardec não salva, mas Jesus salva. Thayru Taniguchi não salva, mas o meu Jesus salva. Aleluia. Quando nós entramos então em Hebreus, no capítulo 9, 10, vai nos falar do sacrifício, do sangue derramado. E a Bíblia diz que é impossível que sangue de touro, sangue de bode retire pecado. Aí eu me lembro de João Batista. Desculpa eu estar pregando, eu estou empolgado assim. É que quando a gente mistura unção com gratidão, vira isso aqui que está saindo da minha boca. Então vem comigo dando glória, abra a boca e adora, e vamos que vamos. Uramacanda, labaxandarabacanda. Ei, queridos de Deus, ei, santos de Deus, ei, amados de Deus, nunca sangue de bode, sangue de touro, sangue de animal inédito pôde apagar pecado. Mas eu me lembro de João Batista, quando ele olhou para Jesus, não teve dúvida e exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 9,
Versículo 26, a Bíblia diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus não cobriu o teu pecado, Jesus aniquilou o teu pecado. E isso é tão forte que a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 14: e o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Se você está debaixo da graça, o pecado não te domina mais. Pega na mão do teu irmão, ajuda o negrão, ajuda o negrão, ajuda o negrão, ajuda o negrão. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: o pecado não te domina mais. Você está debaixo da graça. 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 Eu vou terminar. Oh meu Deus, eu estou com vontade de pregar umas 2 horas hoje. Uramacando vesse abachecai, uramanaga subi candereba chudecai, urimicanda labasuri candaraba candarai, urabacandele massude cando rebidaracai, urimicandele machuri candarai, uriminaga subi terra manda canto, urimicanto lebasuri mini rácia, vicalamanjori candaleba handahadecai, urabacanda labashuria. Aleluia, aleluia. Vem comigo dando glória. Então, no último capítulo, para a gente já, aleluia, terminar aqui o assunto. No último capítulo, depois de tanta revelação de Jesus, depois de mostrar que Jesus é o maior, que ninguém é maior que ele, que ninguém tem mais poder que ele, que ninguém tem mais autoridade do que ele. Mas há uma questão no mundo judaico, porque quando Jesus foi crucificado e às 3 horas da tarde entregou o seu espírito e morreu, a Bíblia diz que José de Arimateia comprou um túmulo numa caverna e mandou colocar Jesus lá. Havia uma doutrina propagada pelos apóstolos de que Jesus ressuscitaria. Então os religiosos foram até Pôncio Pilatos e disseram: coloque uma pedra na boca da sepultura e coloque soldados para cuidar dela, porque pode ser que os seus discípulos, eles vão lá e roubem o corpo de Jesus. Na sexta-feira os soldados encostaram e ninguém foi lá remover a pedra. No sábado passou o dia inteiro e ninguém tentou roubar Jesus da sepultura. Mas na madrugada do 3º dia, Deus Pai se levantou do trono e disse: chega de morte, obrigado, chega de morte. Jesus desceu até as profundezas da terra, tomou do diabo a chave da morte, a chave do inferno, e pelo poder do Espírito Santo, no 3º dia, ele ressuscitou. Quando ressuscita, o anjo remove a pedra. Quando remove a pedra, ele sai e permanece no jardim. Vai agora os discípulos lá, Maria, a outra Maria, mulheres de Deus. Quando chegam lá, se deparam com o sepulcro vazio. Correm, Maria Madalena vai até um hortelão, confunde Jesus com um cultivador de jardim e diz: oh meu Senhor, onde o puseram? Ela não reconhece o cabelo, não reconhece o rosto, mas quando aquele ser vira para ela e chama ela pelo nome, ela se dobra e adora. Por quê? Porque a voz de Jesus é inesquecível, só quem já ouviu sabe. Então ele diz para ela: vai lá, minha filha, diga para Pedro, para João e para os demais apóstolos que eu ressuscitei. Ela pega uma carreira, não sei se ela conseguiu dar 30 km por hora, mas chegou esbaforida, dizendo: o mestre ressuscitou. Pedro e João não aguentam, saem os dois correndo. A Bíblia diz que João consegue chegar primeiro, Pedro chega depois, mas já entra. Quando ele entra na sepultura, ele vê que sobre a pedra que o corpo estava, o lenço está dobrado,
dobrado sobre a pedra. Mas quando ele olha no chão, o lençol está jogado no chão. É receita de hospedagem e é tradição judaica. Quando você dormia na casa de alguém, se você jogasse os lençóis no chão, você estava dizendo: aqui eu não volto mais. Quem fica em hotel sabe, quando você usa uma toalha, tem uma recomendação: se for usar de novo, deixe pendurada. Se for não usá-la mais, deixa no chão. Quando Pedro entra e vê o lençol no chão, ele para e diz: coisa de Deus. Ele está dizendo que aqui ele não volta mais. Aqui ele não volta mais. Pega na mão do teu irmão e diga: na sepultura ele não volta mais. Ninguém nunca mais vai matar Jesus. Ninguém nunca mais vai matar o teu Jesus. Agora tem outro detalhe lindo. Meu Deus do céu, eu estou parecendo um menino pregando aqui hoje, irmão. Nem parece que eu já estou chegando no Zenta. Vem comigo dando glória. Quando se olha para o lenço dobrado, isto fala de serviço de servo. Porque quando o servo servia ao seu senhor, o sinal do senhor era esse: se esse amassasse o lenço, porque todo senhor tinha um lenço, e jogasse do lado da mesa, ele estava dizendo: não me agradei do teu trabalho e você não me serve mais. Mas se o Senhor dobrasse o lenço e colocasse do lado da mesa, ele estava dizendo: eu me agradei do teu trabalho e você vai continuar trabalhando para mim. Eu creio que o congresso do Semipa é congresso de lenço dobrado. Jesus está dizendo para Semipa: eu me agradei do vosso trabalho e vocês vão continuar trabalhando. Vamos continuar. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Joga as duas mãozinhas para o céu, crente. Só quem vai continuar trabalhando, faça barulho de adorador aqui essa noite. Só quem vai. Eu vou continuar. Não bata no peito e diga: eu vou continuar. Está difícil, mas eu vou continuar. Estão me caluniando, mas eu vou continuar. Estão dizendo que eu não consigo, mas eu vou continuar. Estão dizendo que eu não posso, mas eu vou continuar. Então chegamos a Hebreus 13:8. E qual é a controvérsia judaica? É que quando convocaram os soldados e perguntaram para eles: o que é que aconteceu lá? Um virou e disse: terremoto. O outro virou e disse: anjo. Alguém virou e disse: vocês estão malucos? Não, a terra tremeu, eu estava lá. Não, conversa. O outro disse: não, o anjo chegou, sentou na pedra e a pedra rodou. Que mais? Ele está vivo. Ele está vivo. Rapaz, vocês não viram que nós crucificamos ele mais dois? Os outros dois eu não sei, mas ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Desculpa o que eu vou falar aqui, mas é necessário. Alguém puxa um calhamaço de dinheiro. Ele diz assim: você ganha quanto, soldadinho? Te paga o salário de 10 anos para você mentir que ele não está vivo. O soldado diz: está vivo, dinheiro, dinheiro, está vivo. Está vivo, dinheiro, dinheiro. O outro diz: eu vi antes, você viu o quê? Ganha quanto? Anjo põe o que na sua mesa? Anjo, dinheiro, dinheiro, anjo, dinheiro. O maior mal da igreja: a gente está trocando o que Deus faz pelo que o homem pode dar. Eu tenho que falar isso aqui. Se pregar sobre pecado, não ganha oferta na minha igreja. Oferta, pecado, pecado, oferta, oferta. Se falar de adultério, não pega mais na minha igreja. Adultério, oferta, adultério, oferta, oferta. Satanás na história. Quem não tem autoridade para falar de Deus, o que Deus mandou, vira marionete do capeta. E quando um homem chamado por Deus
desiste de ser profeta, ele vira bobo da corte. E eu te provo biblicamente. Jesus disse: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, ou seja, perder a função para a qual ele foi criado, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Bobo da corte, que só fala o que o povo quer ouvir. Bobo da corte, que só prega para animar auditório. Bobo da corte, que só prega para ter resultado na banca. Bobo da corte, que só prega para ter fotinha bonita no Instagram, pregando para a multidão. Jesus, o dono da igreja, nunca priorizou pregar para a multidão. Deixa de ser besta. Nós não somos bobos da corte, nós somos sal que ainda salga. Nós somos sal que ainda salga. Soldado, o que você vai dizer? Vou dizer que eu não vi anjo. Soldado, o que você vai dizer? Vou dizer que a pedra não rolou. Soldado, o que você vai dizer? Vou dizer que não teve terremoto. Soldado, o que você vai dizer? Vou dizer que ele não ressuscitou. E agora nós vamos dar o sermão. Qual é o sermão? Os discípulos dele roubaram. E essa tradição é tão forte que ela ficou cravada na Bíblia com a expressão que eles falam assim até o dia de hoje. No meio dos judeus, a história é esta: Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado pelos discípulos. Se ele não ressuscitou, ele está morto. Se ele está morto, a nossa fé é vã. Mas aí vem Hebreus, e a gente conhece esse texto de cor. E eu sou sincero em dizer que até o dia de ontem, esse era só mais um texto que eu conhecia de cor. Mas a partir da revelação que Deus me deu para pregar no Semipa, esse aqui não é só mais um texto. Estão tentando desconstruir Cristo, estão tentando tirar a essência de Cristo, estão tentando que eu acredite que Cristo morreu. Aí vem o escritor aos Hebreus e diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é que a Bíblia está tentando me dizer? 5 minutos eu termino, aguento frio aí. A Bíblia está tentando me dizer que ele é o mesmo. Se ele é o mesmo, ele tem o mesmo poder. Se ele é o mesmo, ele tem a mesma autoridade. Se ele é o mesmo, ele tem a mesma virtude. O que é que esse Jesus fez que me sirva de comparação para saber o que ele é ontem, é hoje e é eternamente? Ele vai até a praia, vê 2 jovens, Tiago e João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele para e diz: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele faz uma chamada. Dá uma olhada para o teu irmão, abre um sorrisão e diga: Jesus fez chamada. Jesus chamou, Jesus levantou. Lá no passado ele fez. O Jesus que morre, quem morre não chama mais ninguém, quem morre não unge mais ninguém, quem morre não levanta mais ninguém. Mas se ele ressuscitou, a Bíblia diz: ele é o mesmo. Se ele é o mesmo, ele ainda chama. Se ele é o mesmo, ele ainda levanta. Se ele é o mesmo, ele ainda capacita. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. O Cristo que chamou João está vivo. O Cristo que chamou Tiago está vivo. O Cristo que chamou Pedro está vivo. O Cristo que chamou Bartolomeu está vivo. Se ele está vivo, ele continua chamando. Ele chamou ontem, ele chama hoje, ele vai continuar chamando até o arrebatamento da igreja. O negrão veio aqui para profetizar. Tem chamada de Deus ainda hoje. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Ele é o mesmo para capacitar quem prega. Ele é o mesmo para capacitar quem canta. E ele está falando comigo aqui. Diga para missionários, diga para crentes, diga para o povo de Semipa: os que eu ungi no passado, eu tenho poder para ungir hoje. Receba poder dele agora. Ele continua chamando. Se ele não fosse o mesmo, eu não era pregador. Se ele não fosse o mesmo, o pastor Júlio não era pastor. Se ele não fosse o mesmo, a tua família não estava salva.
Mas Jesus Cristo é o mesmo. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: Ele é o mesmo. Eu não tenho tempo para falar muitos exemplos, não. Eu vou falar só 4 e a gente termina. O que mais que ele faz, pastor Galvão? Certo dia está todo mundo precisando de pão. Aleluia. Agora você deixou o negrão pregar. Agora você deixou o negrão pregar. Agora eu estou sentindo até preto de novo. Ó. Aleluia. Eita glória. Agora o negócio ficou esquisito. Ele é o mesmo que, pastor? Ele pregou um dia inteiro depois de receber a notícia da morte de João Batista, porque o que fez Jesus ir para o deserto. Não, meu filho, não, sobe. Põe pra cima. Isso, deixa o negão pregar. Aleluia, obrigado, aleluia. Isso, assim, desse jeitinho assim, meu santo, Deus vai te usar. Se você não for casado, eu profetizo que você vai casar, porque Ele é o mesmo e Ele ainda faz milagre. Glória a Jesus. Vem comigo dando glória. Aleluia. Glória. Meu irmão, estou me sentindo tão bem aqui essa noite. Aleluia. Oh glória. Queridos de Deus, depois do anúncio da morte de João Batista, Jesus quebra aquela agenda e ele quer ir para o deserto. O povo fica sabendo que ele está indo para o deserto e atravessa ou contorna o mar da Galileia e chega antes dele. E a Bíblia diz em Mateus 14 que quando ele chega não dá uma de estrela. Onde é que está o meu camarim? Quando ele chega não dá uma de estrela. Cadê o cordão de isolamento para ninguém tocar em mim? Quando ele chega, ele não dá uma de estrela, dá 2 copos d'água, 5 toalha branca. Eu quero maçã, eu quero não sei o que a maçã vai comprar, infeliz. Mas deixa pra lá esse negócio. Ele chega e não dá uma de estrela. A Bíblia diz que quando ele desce do barco, olha para a multidão, ele sente compaixão da multidão, porque o meu Jesus não é artista, o meu Jesus é Deus de compaixão. Ele sente compaixão da multidão e ele vai passar o dia inteiro pregando, curando. De repente chegam discípulos e diz: mestre, o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ele para, quem sabe suado igual o negrão, pega um lencinho, passa no rosto e diz: de maneira nenhuma, dá-lhe voz de comer. Ou alguém chega e diz: nem 200 dinheiro, nem 200 dias de trabalho de um trabalhador daria para comprar pão para todo mundo. Jesus diz: vê o que tem. E o que é que tem? 5 pães, 2 peixinhos. Quem traz dá a notícia. E o que é isso para tantos? Ele é o mesmo. Na mão de André só alimenta Pedro. Na mão de André não dá nem para dividir com João. Mas na mão de Jesus come todo mundo e ainda sobra. Ele é o mesmo. Se ele é o mesmo, o que você tem na tua mão não dá. Mas se colocar na mão dele vai dar. Se colocar, pegue na mão de alguém. Eu vou liberar uma palavra profética aqui agora, irmão. Pensa num negrão incendiado essa noite. Segura a mão de quem está do teu lado e diga: ele é o mesmo. Coloca na mão dele que ele multiplica. Coloca na mão dele que ele entra com providência. Ele fez 5 pães e 2 peixinhos, alimentar 15.000 pessoas, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Semipa não vai falir. Se tivesse só na mão do pastor Júlio seria complicado. Se tivesse só na mão da missionária Carla seria complicado, porque todo ser humano é complicado nas suas limitações. Mas o pão da Semipa está na mão de Jesus. O peixe da Semipa está na mão de Jesus. Vai dar e vai sobrar. Vai dar e vai sobrar. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Terceiro, ele está saindo do Jericó. Na beira do caminho tem um cego com uma botijinha pedindo esmola. Jesus passa pela botija e não dá esmola. Quer ouvir um negócio bom? Por
que Jesus não deu esmola para o cego? Porque esmola não muda a vida de ninguém. Esmola não tira ninguém da beira do caminho. Esmola não restaura a vida de ninguém. E tem gente que gosta de viver de esmola. Esmola não muda a vida de ninguém. Ontem fui numa reunião de obreiros estadual em São Paulo, ia pregar à noite, no intervalo da tarde para a noite, fui a uma lanchonete, limpa, bonita, vistosa. Entramos eu e um outro pastor. Do lado de fora da lanchonete, por um vazado de janela, uma irmã minha, em Cristo Jesus, chamou a minha atenção e do pastor, meu amigo, e disse assim: compra uma trufa, irmão. Eu disse para ela: irmã, eu não como chocolate, eu já sou chocolate. Ela deu um sorriso e disse: é verdade, mas compra uma trufa. Eu disse: quanto custa a sua trufa? Ela disse: 3 por 10. Olhei para o Eduardo e disse: dá 10 reais aí, mão de vaca. Ele puxou 10, eu puxei 10, dei 20. Disse: dá só 3 trufas, irmã. Só 3 tá bom, a gente não come. Seja abençoada. Quando eu sentei, Deus disse assim: lembra quando você ia pregar e te davam 10ão? Eu disse: está falando? Eu disse: lembro, claro que eu lembro. É só isso que você pode dar para ela? Eu pensei: quanto é que eu tenho na carteira? Falei para o Eduardo: Deus está falando comigo. Ele baixou a cabeça e disse: está falando comigo também. Eu disse: então dá o que você tem. Ele abriu a carteira e bum. Eu abri a minha e bum. A irmã estava saindo e disse: irmã! Coloquei na mão dela. Ela estava com um menininho bem vestido, roupa limpa. Dava para ver que era uma mulher honesta, uma crente em Jesus. Ela olhou para mim e começou a chorar e falar a língua. Eu falei: eu não posso chorar agora, estou entrando numa lanchonete ímpio, ninguém vai entender nada. A moça da lanchonete estava comprando trufa, a irmã começou a falar a língua, a moça ficou olhando. Eu virei as costas, entrei e sentei. Quando eu estou sentado, entra o menininho da irmã, parou na mesa, olhou na cara do Eduardo, olhou na minha cara e disse assim: vocês são anjos? Escuta, eu vivi isso ontem, estou contando testemunho dos outros não. Eu vivi isso ontem. Eu parei, olhei para ele e disse: por que, neném? Ele disse: porque a minha mãe hoje cedo disse: um anjo vai trazer comida para dentro de casa. Eu quero saber se vocês são anjos. Jesus não deu esmola para aquele moço. Ele passou. Quando ele passou, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, porque quando a igreja clama, Jesus para. Quando a igreja clama, Jesus ouve. Quando a igreja clama, mexe com ele. Ele para e diz: traga ele aqui, traga ele aqui. Quando alguém chega para o cego e diz: ele está te chamando, ele tinha uma capa que era o alvará de pedir esmola. Ele joga a capa fora. Quando o cego joga a capa fora, ele diz: até hoje eu pedi esmola, a partir de hoje eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida. A pergunta de Jesus para ele é: o que queres que eu te faça? E ele não tem dúvida: eu quero ver. A resposta de Jesus é: vê. A tua fé te salvou. Pum. Ele começa a olhar as pessoas. Jesus vira as costas e diz: o caminho continua. Marcos capítulo 9, versículo 1 diz, o último versículo do texto diz, que aquele homem que estava na beira do caminho, mendigando, ele não volta para a beira do caminho.
Onde Jesus vai, ele vai. Aquele homem está em Jericó, biblicamente cidade amaldiçoada. Capítulo 9 de Marcos diz que Jesus entra em Jerusalém e aquele homem está junto, porque ele nunca mais largou Jesus, porque quem recebe o toque de Cristo nunca mais abandona Cristo. Ou seja, aquele homem saiu da cidade de maldição e entrou na cidade da bênção. Ele é o mesmo, ele vai te tirar de onde só querem te explorar e vai te levar para onde vão te honrar. Ele ainda é o mesmo, ele ainda cura enfermidades, ele ainda é o mesmo. Ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele ainda é o mesmo. Ele curou o cego de nascença, ele ainda é o mesmo. Ele curou a sogra de Pedro, ele ainda é o mesmo. Ele curou os cegos, paralíticos, coxos, leprosos, ele ainda é o mesmo. Ele não está aqui para te dar uma esmola, ele veio hoje para fazer um milagre na tua vida, que vai te tirar da beira do caminho e vai fazer você andar com ele. Cadê o cego? Está andando 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 com ele. Termino. Uou! Eu estou sentindo a presença de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? Alabaxandarai. Faça barulho de adorador aí 30 segundos, vai. Vai, faça barulho de adorador aí 30 segundos, vai. Vai. Ele é o mesmo. Vou terminar, me dê 5 minutos. Família Wesley, vamos cantar a pretaiada de Deus, que eu amo tanto. I love you. Depois você passa lá e compra um CD desses meninos, compra da Julinha, compra das outras cantoras. É o sonho desse povo, irmão. Leva o CD, eu vou comprar. Vou comprar pelo menos 4 CD. É o que eu consigo comprar, porque pobre não pode comprar muito. Mas pelo menos 4 CD eu vou comprar. Se fizer a R$10. Se for mais caro, aí eu não tenho dinheiro, não. Ah, mas se fizer a R$10 eu vou comprar. Compra. Passa lá. Compra lá o DVD do Negrão também, depois. Mas isso é para outro dia. Vamos para frente, vem para cá. Ei! Dos 4 evangelistas, 3 são judeus. E você não consegue dissociar muito a sua visão. Por mais que um missionário faça lições transculturais aqui no Brasil, ele só vai se transculturar de verdade quando chegar no campo. É a mesma coisa, tem pessoa que faz escola de inglês. Chega aqui e aprende. Verbo to be. Né? Aí a gente começa falando to be, depois aprende que é to be. Né? Aí a gente aprende aqui. I'm very happy today. Aí a gente aprende. Fale de novo. I'm very happy today. Mais uma vez. I'm very happy today. Aí você chega lá nos Estados Unidos e o cara fala, I'm very happy today. What? I'm very happy today. What? Slow motion, please. Não tem jeito. Então a transculturação acontece no campo. Todos são judeus. Eles têm dificuldade de dissociar. Aí Deus coloca um evangelista chamado Lucas. Não é judeu. E só Lucas escreve 2 textos que só quem não é judeu escreveria. Primeiro, Lucas 7. Jesus tocando no caixão de um morto. Quando alguém viu, disse, escrevo não, sou judeu. Isso aí torna meu mestre imundo. Marcos olhou e disse, João olhou e disse, Lucas olhou e disse, eu escrevo. Então escreve, Lucas. Jesus andou 11 quilômetros para ir até a cidade de Naim, porque o filho único de uma mulher viúva havia morrido, e há uma procissão saindo da cidade para levar o defunto para enterrar do lado de fora da cidade, porque não tinha cemitério do lado de dentro da cidade, e quando chegava na porta, quando passava o cortejo fúnebre, a porta era fechada, ficava 7 dias fechada, simbolizando luto pelo morto, mas antes do defunto, o caixão, a multidão, a mãe, passar pela porta, Jesus chegou na porta que Jesus chega, ela não fecha, ela fica aberta,
porta, porque ele tem a chave de Davi. Ele chega para a mulher e diz: não chore, eu cheguei. Se eu cheguei, você pode se alegrar. Até eu chegar, você tem problema. Quando eu chego, você tem solução. Até eu chegar, você tem luta. Quando eu chego, você tem vitória. Até eu chegar, você tem pranto. Quando eu chego, você tem alegria. Não chora. Olhou para a mulher, consolou a mulher, virou para o caixão e disse: é ali? É, então vamos lá. Tocou no caixão. Acredito eu que deva tocar no menino também. Quando ele tocou no menino, o menino reviveu. Alguém olhou e disse: vamos fazer ele imundo. Vamos proibir ele de entrar no templo. Para tornar alguém imundo, tem que abrir processo de imundícia com o escriba. Chega no escriba e diz: quero tornar alguém imundo. Quero declarar a imundícia de alguém, de Jesus. Então vamos lá. Tem 2 testemunhas? Tenho. Tinha muita testemunha, mas eu trouxe 2. Qual é o processo de imundícia? Jesus, como mestre, tocou num morto. O quê? Ele não respeitou nossa tradição. Então vamos abrir processo de imundícia. Vamos proibir ele de entrar na sinagoga. Vamos proibir ele de entrar no templo. Vamos proibir ele de ministrar qualquer coisa. Vamos lá. Quem é? Onde era? Naim. O que foi? O filho de uma viúva que morreu. Ele tocou. Tá bom. Testemunha confirma. Só está faltando uma coisa: o atestado de óbito. Porque aqui o negócio é legal. Tem que ter. Se trouxer o atestado de óbito, Jesus é imundo a partir de agora. Dá não. Não dá? Não. Porque só dá atestado de óbito depois de 2 dias que o morto morreu. É por isso que nem Jesus tem atestado de óbito. Não deu tempo de fazer. Então tá bom. Por quê? Não, se não tem atestado de óbito, não dá. Mas o que aconteceu que ele não tem atestado de óbito? É que quando ele tocou, o menino ressuscitou. Ele é o mesmo! Para terminar. Ufa, cansei, irmão. Uau! Tô ficando velho, eu não aguento mais aquele pique do mistério, não. Vocês brincaram comigo hoje. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, fala de uma mulher torta, corcunda, que quer entrar numa sinagoga. Onde é que surgiu sinagoga? Em Babilônia. Porque em Babilônia não tinha templo. Templo é dividido em 3 lugares: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Sinagoga não. Sinagoga é um ambiente só. É mais ou menos a estrutura de uma igreja. Na frente da sinagoga se assenta o príncipe e o levita. Para ter culto na sinagoga tem que ter 4 elementos: um príncipe para pregar a palavra, um levita para cantar louvores, o povo. Mas na sinagoga tem um elemento diferente. É o chamado de vigilante da sinagoga, ou então inspetor da sinagoga. Toda sinagoga tem inspetor. Qual é a função do inspetor? Barrar do lado de fora quem não está autorizado a entrar. Quem é que não pode entrar no culto judaico? O leproso, porque lepra é símbolo de pecado, e o incircunciso, porque não tem aliança com Deus. O culto de sinagoga chega até os dias de Jesus com a mesma formulação. Deixa eu só dar uma pitadinha aqui que eu não aguento. Culto de sinagoga tem que ter príncipe. E a função do príncipe é pregar palavra, é falar palavra. Chega de tanta história de óleo ungido, de rosa ungida, de pedra. Eu não sou Harry Potter para ficar pegando pedra, meu irmão. O negócio aqui é palavra. Segundo, tem que ter levita. Função de levita não é cantar para o povo. Se engana quem pensa que levita canta para o povo. Levita canta para Deus. Quem canta para o povo é cantor de música popular. Quem canta para Deus é adorador que adora em espírito e em verdade. Vem, tem o povo, e lá na porta está o inspetor. Como chega nos tempos de Jesus, tem um problema, pastor Júlio, com os inspetores. Eles agora começam a fazer acepção de pessoa. O inspetor tem poder para dizer quem vai entrar e quem vai ficar do lado de fora. Então, essa mulher e muitas outras pessoas eram barradas todo sábado de manhã, impedidas de entrar. E quem não entrava tinha que encostar nas paredes da sinagoga e pelo menos tentar ouvir o culto. Quando você lê Mateus, ou melhor, Lucas capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz: e ensinava Jesus numa das sinagogas no dia de sábado. Quem ensina está na função do príncipe. Mas quando você lê a partir do versículo 11, não encaixa mais o perfil do que está acontecendo com Jesus no papel do príncipe. Jesus chega na sinagoga, faz o papel do príncipe, mas quando ele acaba de ler a lei do sábado, ele vai para a porta. Jesus é o inspetor daquela sinagoga. E agora muda o culto, porque o inspetor da lei se importa como entra. Já viu os nossos cultos como são lindos, irmão? Aqui não tem inspetor da lei nos nossos cultos, não. Mas você já viu como é que é? Se entra uma madame com aquele terninho da Louis Vuitton, aquele sapato couro de crocodilo morto, aquele vestido esvoaçante, aquele perfume
perfume da Chanel número 5, aquele cabelo preparado com 5 horas de salão. O que a gente faz com ela, mesmo que ela não seja crente? Põe na frente. Chega o doutor no nosso culto, atropelado de pecado, mas com terno da Calvin Klein, com sapato da Dior, com perfume Yves Saint Laurent. O que a gente faz com o doutor? Põe na frente. Chega um mendigo no culto, aonde a gente põe? Lá no fundo. Um diácono de cada lado. Para o doutor a gente diz: quer água? Para a madame a gente diz: quer água, querida? Para o mendigo, o mendigo diz: ai. Para a mendiga aparece 10 para expulsar demônio. Sai demônio. Para o doutor, como é que está, doutor? Mendigo de demônio de mendiga é diferente de demônio de doutor? Mas deixa isso para o outro lado, né, irmão? Jesus está na porta. E a diferença do culto da graça para o culto da lei é que no culto da lei o importante é como você entra, de que família você é, qual é a sua relevância nas tribos de Israel. No culto da graça você pode entrar de qualquer jeito, mas vai sair diferente, vai sair transformado. Aí a Bíblia diz, eu estou parando, falei demais já pelo meu tamanho, mas eu estou parando. A Bíblia diz, e vendo a Jesus, versículo 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando Jesus é o inspetor da sinagoga, ele vê quem está chegando, e ele não vê só pelo lado de fora, ele vê pelo lado de dentro. Ele vê que a mulher não está torta por causa de uma esclerose na coluna, a mulher está torta porque tem demônio atuando na vida dela. Segundo, ele chama ela para perto. Os inspetores mandavam a mulher se afastar, Jesus mandou a mulher chegar perto, porque o culto com Jesus é assim: você vem torto, ele te chama para perto; você vem caído, ele te chama para perto; você vem em pecado, ele te chama para perto; você vem adulterado, ele te chama para perto, porque perto dele você vai mudar, perto dele você vai mudar, perto dele. Ei, aí é um milagre. Para todos os outros milagres, Jesus diz: a tua fé te salvou. Para o milagre da mulher corcunda, ele diz: estás livre. Não entendi, pastor. É porque para a enfermidade Jesus dá a milagre e salvação. Agora ali era batalha espiritual. Era um demônio que fazia aquela mulher andar curvada. Quando Jesus libera a palavra, ele está liberando uma palavra no mundo dela e uma palavra no mundo do demônio. Para ela ele está dizendo: está livre, querida, você nunca mais vai andar curvada. A partir de hoje você anda de cabeça erguida, porque quem anda com Jesus anda de cabeça erguida. Ah, meu irmão, compartilha isso com um crente do seu lado. Diga: você vai andar de cabeça erguida, você vai andar de cabeça erguida, ponto. Resolveu a história da mulher. Agora a conversa de Jesus é com Satanás. Quando ele diz assim: você está livre, ele está olhando para aquele demônio dizendo: até hoje você tocou na vida dela, a partir de hoje nunca mais você toca nela, nunca mais. Quem serve a esse Jesus aqui essa noite? Fique de pé comigo, ele é o mesmo, ele é o mesmo. Eu queria que você procurasse 3 pessoas e dissesse: e Jesus Cristo é o mesmo, 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 ele é o mesmo. Deixa eu terminar isso aqui para a tua vida. Ele é o mesmo em 3 dimensões. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. O que é isso na minha vida, pastor Ângelo Galvão? Ontem ele perdoou o teu pecado, hoje ele abençoa a tua vida, e no teu futuro ele garante, ele garante, ele garante. Ontem ele perdoou, hoje ele abençoou, amanhã ele garante, amanhã ele garante. Ele é o mesmo.